Agora vamos à explicação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 7. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Vamos à etimologia dessas palavras, desses nomes de pessoas aqui citados, e também alguns dados sobre a vida deles. Salomão, etimologicamente, significa pessoa pacífica. Ele foi rei de Israel entre os anos 970 e 930, portanto, governou Israel durante 40 anos. O primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3, diz que ele teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas. Eu vou repetir. É isso mesmo que você ouviu? Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Roboão, o seu filho, Roboão significa a divindade deu espaço, ou o povo dilatou-se. Reinou Israel com a morte de Salomão entre os anos 931 e 913. Abias significa de quem Deus é pai. Neto de Salomão, foi o segundo rei de Judá. Reinou apenas durante 3 anos, do ano 913 a 911. Teve 14 mulheres e teve 38 filhos, 22 homens e 16 mulheres. Finalmente, Asa significa Deus fez, significa também cura, significa também médico. Foi o terceiro rei de Judá, reinou durante 41 anos, mais do que Davi, mais do que Salomão, que reinaram 40. Reinou do ano 911 ao ano 870. Vejamos o que diz o Pseudo Crisóstomo na sua obra incompleta sobre o Evangelho segundo Mateus, homilia 1, sobre esse versículo. No mistério do povo cristão, Salomão representa um bom começo. Roboão, pelo contrário, no mistério do povo, representa um mau desenlace. Pois da mesma forma que quando Salomão pecou na velhice, o Senhor fez com que Satanás se manifestasse contra ele e rompeu uma pequena parte do seu reino, nos tempos de Roboão, que recusou os conselhos dos anciãos e seguiu os conselhos dos seus coetâneos mais jovens, o reino dividiu-se por completo, separando as 12 tribos que tinham seu próprio rei, para ficar com Roboão unicamente 2 tribos. Uma história verdadeiramente dramática. Salomão, a Bíblia diz que nenhum homem se tornou tão inteligente na face da terra quanto ele. O homem mais sábio, segundo o Antigo Testamento, o mais sábio que já existiu. Mas ele fraquejou e sucumbiu diante da idolatria. E casou não com uma, nem com várias mulheres, mas com muitíssimas, 700 mulheres, 300 concubinas. No fim da vida, cometeu essa fraqueza. Sucumbiu diante da idolatria. Mas os derradeiros instantes de sua vida foram marcados pela conversão. Ele se converteu de tudo isso. Já o seu filho Roboão, impetuoso, se indispôs com os chefes de Israel, os mais velhos, não quis tomar os conselhos deles, ouviu o conselho dos jovens e Jeroboão aproveitou-se disso para convencer as 10 tribos de Israel a se tornarem independentes da tribo de Judá e aí provocou o grande cisma em Israel.